Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RVC. Como vocês sabem, é a única, de fato, mesa redonda do jornalismo brasileiro esportivo, discutindo assuntos de dentro e fora das quatro linhas, né, da TV brasileira, como vocês podem ver, né? Uma mesa redonda de fato. E como vocês também já perceberam, do meu lado direito, lado esquerdo da tela, né, a figura já conhecida, consagrada do jornalista Sr. Diógenes Cavaliero. Diga olá para os colegas. Olá! Vamos falar de uma coisa que eu mais gosto aqui, que é futebol. Tá gastando cada dia mais tempo para fazer a abertura dele, mas olha, comparando com tanta, né, com esse jeito, digamos, extrovertido do senhor Diógenes Cavaliero, do meu lado direito, né, claro que fazendo uma vez mais séria, mais concisa, mais compenetrada, não é verdade, Diógenes? Meu lado direito, lado esquerdo da tela dos senhores. Senhor jornalista, o narrador Fábio Marcondes, mais uma vez, seja bem-vindo ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, Fábio. Olá, a Copa do Mundo está pegando, muitas surpresas por aí e a gente vai debater sobre muitas coisas ainda. Ainda sobre Copa do Mundo, né? E vocês sabem que a RVC tem uma programação especial para a Copa do Mundo e o nosso programa, como vocês já sabem, né? E nós estamos discutindo uma pequena série de assuntos correlatos à Copa do Mundo, né, que tem relação de maneira direta ou até indireta. Já alguns programas nós já estamos falando a respeito deles. E no programa de hoje o tema é, né, até onde pesa a ausência de seleções tradicionais nessa Copa do Mundo, Copa da Rússia 2018. E vocês sabem também, já vieram acompanhando, né, no sorteio, nas classificações, que nós não temos nessa Copa do Mundo seleções assim tradicionais em Copas, como o Paraguai, o Chile, que já foi terceiro numa Copa do Mundo já, sul-americano. E aí na América do Norte a seleção sempre competente, seleção americana, ficou de fora na Copa deste ano, e aí, aí as duas ausências, acho que na segunda colocação ali, a grande seleção holandesa, a memorável seleção da Holanda, que nos remete a pensarmos no carrossel holandês de Rinus Michels nos anos 70, e também na brilhante geração do final dos anos 80 na Holanda, capitaneada pelo Sr. Ruud Gullit, Rijkaard, Van Basten e os irmãos De Boer. Isso falando sobre a seleção holandesa. Agora, se eu falar da outra que ficou fora, aí sim, pesa demais, camisa de entortar varal, a esquadra azurra, campeã 4 vezes da Copa do Mundo, ficou de fora, infelizmente. Aí eu já vou começar no assunto principal e sobre o assunto principal vamos destrinchando, perfeito? Senhor Diógenes Cavaliero, até onde pesa a ausência dessas seleções nesta Copa do Mundo da Rússia? Muito, mas cada uma no seu nível, né? Realmente devido à sua própria representatividade dentro de uma Copa do Mundo. Então vamos começar das sul-americanas às europeias. Paraguai e Chile. Principalmente o Chile, né, que está com uma geração talentosa, que na eliminatória falhou em jogos-chave e acabou não se classificando por uma diferença de 1 ponto. Né? Então foi muito sentida a falta dela. Quem entrou no lugar dela foi a Argentina, né? Então, se você for analisar por esse ponto, a Copa ganhou. Já com o Paraguai, eu já acho o inverso. Ela acabou ficando por fora, mas a Copa perdeu, porque quem acabou entrando no lugar dela foi o Peru. Então, entre a seleção paraguaia e a seleção peruana, a seleção paraguaia é uma seleção mais interessante, realmente no aspecto de defesa, falando um pouco do estilo paraguaio, do que o próprio Peru. Né? Subindo, e aí, pegando já um assunto espinhudo, né? Com licença usar seu bordão, tá? Os americanos não indo numa Copa na Rússia, me cheira tão estranho. Também. Fiquei com essa impressão. Tão estranho. Mas acabaram não indo para a Rússia. Aí você indo para a Europa, aí você vê, não foi a Holanda. A Holanda em si tem um problema na sua revelação, né? Ela, como é um campeonato que não é um campeonato de extrema qualidade, e ela tem a dificuldade de criar os seus jogadores. Então, o delay de você criar de uma geração muito boa para outra demora-se bastante. Eu acredito que a Holanda está passando por isso. E para finalizar, a Itália
ela errou porque ela pegou uma chave muito forte e tropeçou nos 2 jogos-chave que tinha na sua chave, que foi contra a Suécia. A Suécia está na Copa do Mundo porque ela foi muito mais competente que a Itália. Perfeito. Senhor, eu gostei da sua análise. Ele foi subindo ali o globo, né? De baixo para cima, maravilha. Senhor Fábio Marcondes, sobre o peso. Gosta de andar bastante. O peso das ausências das seleções ditas tradicionais, porque mesmo uma sendo campeã mundial e outra não, né? No caso uma só, e você tem as outras 4, eu acho todas tradicionais, né? Passamos boa parte das Copas do Mundo sendo, digamos, agraciados com o futebol dessas equipes, fora a Itália, né? Mas até onde vai o peso da ausência dessas seleções? E aí, complementando a lista, Chile, País de Gales, Holanda, Irlanda do Norte, Eslováquia, Estados Unidos, Escócia, Ucrânia, Congo, que era uma das seleções africanas que tinha virado até uma certa coqueluche, uma revelação. Sim. Deixa eu ver aqui que eu falei. Nova Zelândia, Chile e a Itália e a China está fora da Copa do Mundo, que a China até então vinha... E a China tem uma coisa interessante, que aí a gente vai para a questão mercadológica, né? Sim. Os principais patrocinadores... A China foi o país em número de empresas que mais está patrocinando a Copa na Rússia. E não está nela. E não está. Uma coisa interessante. Os países são parceiros, são parceiros comerciais... Desde a época do comunismo. E... Você vê a China hoje, ela tem interesse na Rússia. Então, naturalmente, ela patrocinaria muito mais. Mas e o peso? É um peso grande, em algumas situações curioso, porque assim, se Obama estivesse presente, Estados Unidos estaria fora da Copa? É uma das grandes incógnitas que rondam esse cenário. Eu vejo a seleção americana estranha, sabe? Essa desclassificação ficou muito no ar, é uma coisa que depois com o tempo, sabe, vão descobrir. Irão descobrir o enigma da pirâmide. Acho que as duas... O Chile, um time que depende de Valdívia, não podia participar da Copa do Mundo mesmo. Faz muito bem de ficar fora. Concordo. Paraguai, o Paraguai vem num processo de remodelação. As outras seleções... A Holanda, a grandona, e a Itália. Também, processo de reformulação. A Itália também, muito estranho a Itália ficar fora de uma Copa do Mundo. Foi o que o Diógenes falou, a Itália tinha time para ganhar e se classificar. Aí se você olha a Itália também vinha num processo político muito cabuloso, tem muita coisa nesta van filosofia que a gente vai esmiuçar mais à frente. Vamos tentar esmiuçar no programa de hoje. E já vamos para o primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Já voltamos, amigos. Voltamos com o Toque de Classe Futebol no Outro Nível, né? Nós continuamos a nossa série sobre Copa do Mundo e o tema do nosso programa de hoje é a ausência, né? O peso da ausência das seleções tradicionais de Copa do Mundo, né? Antes do intervalo, o Diógenes e o Fábio, acho que eu concordo também, a posição americana política hoje, né? Principalmente nas questões de Oriente Médio e que tais, né? E a posição da Rússia antagônica aos Estados Unidos nas questões na Síria, somado ao próprio posicionamento político, a figura do presidente Donald Trump, enfim, essa soma de situações, eu acho que um governo, o Putin chegou para o Trump e falou assim, olha, eu acho que eu não consigo garantir a segurança total, plena da sua equipe aqui na Copa do Mundo. Aí... Eu estou fazendo um prólogo e eu vou soltar. Tem jornalista, inclusive jornalistas aí, o principal narrador do canal de TV de sinal aberto, detentor dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, no jogo do Brasil, no primeiro jogo do Brasil contra a Suíça, ele disse que política e futebol são coisas que são separadas.
Eu já discordei dele em algumas coisas, mas essa eu discordo completamente. Todo mundo sabe, é só pegar um livro de história, assistir qualquer documentário do History Channel e afins que vocês vão ver que a política e o futebol, elas sempre andaram juntas. Inocência da parte dele, eu não sei onde o narrador Galvão Bueno quer chegar, na minha modestíssima opinião, e eu sou professor de matérias relacionadas à economia. Então, eu não sei onde ele quis chegar com esse tipo de afirmação. Infantil demais da parte dele dizer que política e futebol não se misturam. Se ele quiser, eu dou vários exemplos para ele. Eu dou exemplos negativos, que foi a questão, por exemplo, um exemplo negativo, a figura do senhor Francisco Franco ajudando o Real Madrid durante a sua ditadura. Isso já foi estudado várias vezes em tese, mestrado, documentário, muitas coisas falando a respeito da figura do Francisco Franco ajudando o Real Madrid. E muitos teóricos dizem que o Real Madrid é esse grande gigante hoje por causa da ajuda do ditador Francisco Franco. Proporcional também. Exatamente, isso é um ponto negativo. Vamos pegar um ponto positivo, como é que política e futebol se misturam. Quem não lembra da democracia corintiana? Qual o papel dos jogadores do Corinthians lá no começo dos anos 80, digamos, junto com aquela grita com outros setores da sociedade pedindo democracia no Brasil que vivia já o final do processo de ditadura, enfim. Como assim política e futebol não se misturam? Como assim? Concorda comigo? Eu queria... E outra coisa, você está falando de exemplo, se ele diz que futebol e política não andam alinhavados, a seleção de 58, 62 e 70 estão fazendo o que na história? Não precisa ir muito longe. Sim. Quem escalava as seleções de 58 a 70 eram os militares. Não, acho que... Sim, 58 a 58 a gente vivia um processo democrático, 62 um pedacinho ainda, 58... Mas de 63 em diante, quando sim, aí já começa sim. a sentir sim. o processo ditatorial, eram generais que escolhiam quem ia jogar. A Argentina, a própria Argentina, a ditadura que a Argentina viveu ali. Isso começou em 76 com o Videla. Com o Videla. A própria Itália, de Mussolini. Nos anos 30. Sim. Quer dizer, como que você vem dizer que... Como Hitler tocou a questão das Olimpíadas. O próprio Hitler que se recusou a entregar medalha para um jogador porque o jogador era negro. Não, para o atleta Jesse Owens, que foi considerado... Ele foi considerado depois, anos depois... junto com o Pelé, as principais figuras do esporte mundial, dois negros. Ou seja, voltando ao assunto em questão, um grande erro dizer que futebol e política não caminham juntos. Mesmo porque, se a gente for pensar de maneira global, a economia inglesa, a economia americana é baseada no futebol americano. O principal esporte O petróleo direciona o futebol árabe. Sim, sim. Os principais patrocinadores, entendeu? Eles têm relação. A China hoje, que o Diógenes até falou, é uma potência no mercado, em virtude dos patrocínios voltados ao esporte. Sim, sim. Então, quer dizer, tanto é que todo grande time chinês ele tem uma multinacional. Tem uma multinacional. Não, tem uma estatal chinesa atrás. Quer dizer, não tem como você dizer que a política anda longe do esporte, ainda mais do futebol, que é um futebol. E o futebol hoje é visto por nações que até então não se importavam com ele. Porque a gente sabe que na África do Sul o rugby é o principal esporte. Sim. Mas hoje já vê o futebol de uma outra maneira. Uma outra forma. Concorda? Sim, claro. A pergunta é, teve dedo político na não ida americana para a Rússia? Sim, a minha grande questão é, tanto que eu fiz a pergunta antes do intervalo, será que se o Obama tivesse ganho a eleição... Não, se tivesse o candidato dele... Não, se o Obama tivesse se reeleito... Não poderia ter sido eleito, ele foi duas sim. vezes. Se o candidato... Se fosse a Hillary. Se fosse a Hillary, isso. É melhor, se fosse a Hillary. O futebol americano estaria lá. Não acredito. A seleção soccer team. Não acredito. Não, você não acredita? Não acredito. Não acredito porque o antagonismo hoje, né, a mais pelas figuras do Putin e do... O problema é o Putin. Do Trump. O problema é o Putin. Ele anda com urso. Ele dorme com urso lá. Hoje nós vivemos uma guerra fria velada. Vocês podem falar não que sim, não é como era há décadas atrás, mas hoje se vive. Putin e Donald Trump, eles não se falam.
E o posicionamento dos países na questão da Síria, os americanos contra e os russos sendo acusados de municiarem os caras de... Então, deve ter havido um direcionamento à seleção americana. Da CIA, você falou, melhor não ir. Olha, né? Aquela e coisa essa de história filme que você... coisa de filme. 007. Fala. E essa história que você falou, que de repente alguém deve ter dito para os americanos, eu não vou conseguir garantir sua segurança aqui em solo russo, isso eu não duvido que tenha sido dito. Não duvido. E aí o governo americano quis preservar os seus atletas, falou, não iremos para essa Copa. Ponto. Pode tirar o pé que nós não vamos. Ponto. Porque eu concordo isso com pode você. ter acontecido? Sim. Aí o que eu acho estranho é que jornalistas que têm esse renome, né, enfim, pessoas tarimbadas, se prestam a esse tipo de comentário. É como se hoje nós não tivéssemos materiais para nos dar informação simples, né? Por exemplo, pelo celular você pega, faz uma pesquisa simples, futebol e política, e você tem ali à disposição um vasto material a respeito de correlacionar esses dois ramos do conhecimento. Mas sabe o humano, que eu né? acho? O esportivo e o político. O comentário do Galvão Bueno não é falta de conhecimento, é omissão do fato. Sim, ele sabia, mas não quis falar. É impressionante, não pode Não fazer. quis meter o dedo na ferida. Não poderia, mas... Falando das outras seleções além da americana, Vou chamar o intervalo? Opa. Depois do intervalo, vamos falar das outras além da americana. Vamos para o intervalo, né, para o nosso último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Já voltamos. Voltamos para o nosso último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Um programa de hoje discutimos até política internacional para falar sobre futebol. E aí tive que interromper, por força do tempo, o Fábio Marcondes, que ia começar a sua análise sobre as outras seleções não classificadas. Por gentileza, senhor Fábio, pode dar prosseguimento. vamos lá. A gente dizia sobre os Estados Unidos, falando sobre as outras seleções. Seleção do Chile, que a gente até brincou aqui, uma seleção que dependia de Valdívia, não podia se classificar. A seleção do Chile, para quem lembra, se olhar há 2 anos atrás, a seleção do Chile foi campeã da Copa América 2014, de uma maneira estranha, jogando um bom futebol, mas até então tranquilo. Aí, não sei por que cargas d'água, a Conmebol inventou uma Super Copa América. É a Copa América do Centenário. E deu de presente o Chile como país de sede. para você Nos Estados Unidos. Estados Unidos, isso. E não O Chile sei. foi no anterior. E não sei por quê. O Chile foi campeão com um time inferior. Não sei por quê, ele foi melhor que os outros, ponto final. Não. Tinha alguma coisa no meio do caminho. Vamos lá. Porque assim, aí eu te pergunto, como que uma seleção bicampeã de uma Copa América, que querendo ou não é um torneio difícil, Sim, vamos lá. não consegue se classificar com a Copa do Mundo? Eurocopa dos Andes, né? Porque se você pegar o Chile, campeão em 2014 e campeão em 2015, se esse time consegue ser bicampeão de uma Copa América, derrotando o Brasil, inclusive, numa final, você tem capacidade de ser campeão, Disputar uma eliminatória. E não consegue chegar nem entre os 6. Mas o grande problema do Chile é semelhante ao que aconteceu com a Itália. Teve jogos-chave que o Chile não ganhou e deveria ter ganhado, inclusive em Santiago. Foi o que aconteceu com a Itália na Europa. Jogos-chave contra a Suécia, a Itália não apresentou bom futebol e não conseguiu os pontos suficientes. O que aconteceu com o Chile em questão de classificação foi o que aconteceu com a Itália também. Mas aí é o que eu te falo, se eles foram bicampeões da Copa América... Ele estava dizendo porque eles foram bicampeões, eles tinham por obrigação técnica. técnica. A questão não é nem obrigação. Porque se você pegar o chaveamento da Copa América e se você pegar o chaveamento das eliminatórias, são as mesmas seleções. Tirando ali El Salvador, Trinidad e Tobago, essas águas de salsicha toda, Brasil, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Argentina, Bolívia, Chile, Peru. São os 8 cabeças de chaves. Como que o Chile não conseguiu passar, sendo que ganhou dessa rapaziada toda na Copa América? Mas são torneios diferentes. Você tem... aí eu vou falar a questão do torneio. A Copa América é um torneio que acontece durante um mês. E a eliminatória... Seria o Mundialito. A eliminatória, ela decorre um ano. Em 2 anos.
2 anos. Em 2 anos. Aí de a vinda, como diria o outro. Então você tem uma diferença num delay. É muito mais fácil você ganhar um torneio de tiro curto com uma seleção mediana do que numa eliminatória, que é o formato hoje da Conmebol. Hoje a eliminatória sul-americana, ela é muito mais difícil de você ganhar do que uma Copa América. Inclusive, eu acho que a Copa América devia ser classificatória à Copa do Mundo. E houve um grande problema, e você me fez lembrar agora que a gente estava falando de novo lá no primeiro bloco de política. Houve um problema na seleção chilena. Houve a troca também de presidência no país, que a Michelle Bachelet entrou bem na época da transição da eliminatória. E mandaram quem embora? O Sampaoli. Sampaoli saiu, ele era o comandante da seleção chilena, campeão da Copa América. E hoje ele é o comandante da seleção argentina. O Sampaoli era o técnico do Chile nas eliminatórias. Quer dizer, houve também essa transição, fez com que o time se modificasse todo. E aí é o que você falou, não tem como dizer que a política não atrapalha o futebol. Questões de política chilena influenciaram na Federação Chilena. Isso influenciou a ponto de alguns jogadores tirarem o pé. Teve isso também, bem lembrado. Agora, sobre uma coisa que eu acho engraçado a respeito da última seleção ser comentada, mas a Itália não estava apresentando um bom futebol. Desde que me conheço por gente, a Itália nunca apresentou bom futebol. Eu tenho vou fazer 42 anos, né? Havia já um processo de envelhecimento. E eu não vou dissociar a decadência do principal campeonato italiano, né? O principal campeonato italiano, com a atual situação da seleção italiana. Como você correlaciona a decadência do futebol italiano com o fracasso da seleção italiana? Berlusconi. A partir do momento que o Berlusconi começa a deixar de investir no futebol italiano, playground da família dele, principalmente no Milan, você começa a perceber que o campeonato italiano começa a decair. A decadência do futebol acarretou o quê? Uma seleção italiana de uma qualidade jamais duvidosa, porque nós sempre tivemos a seleção italiana, por mais que ela era uma seleção cascuda, espinhuda, podia ter ali os seus cabeças de bagre, mas sempre apresentava uma coisa ou outra. Tinha uma porpeta ou outra fora do contexto, mas sempre foi uma seleção que tirou pontos de times grandes. A Espanha sofreu com a Itália, Portugal mesmo sofreu com a Itália. Fazendo Copas do Mundo aqui. A Itália, querendo ou não, a camisa da Itália sempre foi uma camisa respeitadíssima no cenário mundial. Hoje já não é uma camisa que importa, Varal. Penso assim, a questão do campeonato italiano estar em decadência devido à sua falta de investimento. Ponto. Sim. Hoje tem campeonatos europeus com um investimento muito maior e hoje eles têm uma grande representatividade. Mas o grande problema da seleção italiana é que antes a camisa funcionava. Pesava e muito. Hoje, então o que acabava acontecendo? Independente de qual time que entrasse, a camisa da Itália pesava. prevalecia. Só que nunca houve na Itália a base italiana, os jovens italianos, os jogadores de futebol, serem jogadores de destaque. Para você ter uma ideia, hoje um dos principais destaques da seleção italiana é o Al-Shaarawy. Que é egípcio. Que é egípcio naturalizado italiano. Naturalizado italiano. Que o Salah, né? O Mohamed Salah. E aí, para você até completar teu raciocínio... Como é que você não consegue colocar um Luigi, um Giovanni, como... Então, quer dizer, a base italiana e não cria... Um Diógenes. Diógenes é grego. E até para você completar teu raciocínio, como é que você vai montar uma seleção italiana, sendo que o principal jogador do Milan é um goleiro de 19 anos, o Donnarumma? Então você passa por um processo... A Itália hoje, ela não classificou e ela passa por um processo, vai ter que passar por um processo de renovação árduo, porque ela não tem material. A última seleção boa da Itália é a de 94? Melhor que a de 2006? Eu acho que no papel... Ou a de 2006? A seleção de 94, no papel, era melhor que a de 2006. Então vamos conversar, né? Você tinha peraí, Maldini, Baresi, Baggio. Mas era 94, na minha opinião, tá? Era muito melhor que a de 2006. Mas 2006... Há uma relação, eu acho que é um comparativo. A seleção de 94 italiana era melhor que a de 96,
tanto quanto a de 82 era melhor que a de 94. Tá, é a mesma relação. É a relação, Se se não for equivale. campeões, não se equivale. Porque em cima disso que você está falando, até teu raciocínio tem muita lógica, e cai sobre o que a gente falou aquele dia a respeito da seleção argentina. Não tem hoje na seleção italiana jogador radicado no país, criado nos rincões da Itália. Nenhum jogador da Itália hoje, da seleção, tomou água do Veneza. Vamos dizer, fazer uma relação. Você não tem, o que acontece? A Itália sempre de ano a ano, ela sempre surgia um jogador um pouco melhor, um pouco pior, mas a camisa pesava. Hoje não acontece mais. Vai passar por um processo de renovação muito doloroso. E daqui 2 anos, nós vamos ver aonde vai acontecer com essa Itália. Ótimo. É isso, amigos. Encerramos mais um Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RVC. O tema de hoje, vocês viram, o tema de hoje, né, como vocês observaram, foi sobre a ausência das seleções tradicionais e acabamos falando um pouquinho sobre política internacional. Interessante. Mostra que o nosso programa é acima, né? Toque de Classe Futebol no Outro Nível, não é verdade? Estamos num outro nível, gente. Exatamente. Senhor Diógenes, eu gostaria de agradecê-lo pela sua presença em mais um programa. Muito obrigado. O programa hoje foi interessantíssimo. Nos vemos em uma próxima ocasião e estarei aqui, desse lado aqui, ok? Ótimo. Senhor Fábio Marcondes, muito obrigado mais uma vez por participar de mais um Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Eu que agradeço também o carinho de todos que estão nos ouvindo e no próximo programa provavelmente eu estarei ali e não aqui. Querem tomar meu lugar. Querem tomar o lugar de Diógenes Cavalheiro, ele quer jogar na ponta esquerda. Como ele quer jogar só do lado esquerdo e está um pouco mascarado, podemos falar que ele é o Neymar aqui da nossa equipe. Tema para o próximo programa. Será que Neymar e Diógenes são mesmo iguais? Bom, senhores, gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado mais um programa. Fiquem com Deus.